Olá, meu nome é Carla, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT. Eu vou estar iniciando hoje falando sobre núcleo e divisão celular, que é mitose e meiose. Bom, para iniciar, o núcleo interfásico, no núcleo interfásico tem carioteca, cariolinfa, nucleolo, onde ocorre a sintetização dos cromossomos, e a cromatina. Existe uma diferença entre a cromatina e os cromossomos. Na cromatina, o material genético está descondensado e ocorre na interfase. E os cromossomos, o material genético está condensado e ocorre na divisão celular. Os cromossomos, eles são divididos em 3 grupos: cromossomos simples, cromossomos homólogos e cromossomos duplicados. Os cromossomos simples são apenas as cromatídeas, que no meio deles se chama centrômero. No centrômero é das principais partes do cromossomo, que é o centrômero, as cromatídeas e os braços. Para o processo de duplicação dos cromossomos, é necessário que ocorra a interfase. Na interfase, ela é dividida por fases, que é a G1, G2 e a fase do S, e a mitocôndria. Na G1, o cromossomo ele é simples, ou seja, ele é apenas uma cromatídea. E na fase S, ele se duplica. Na fase G2, ele já está duplicado, então ele já é um cromossomo duplo, ou seja, ele tem 2 braços. Os cromossomos homólogos são 4 moléculas de DNA, 2 da mãe e 2 do pai. Nos cromossomos, eles são divididos em 4 partes, que é quando o centrômero está no meio, que é chamado de metacentro. Quando o cromossomo está um pouco mais acima, é chamado de submetacentro. Quando o cromossomo está quase na ponta, o centrômero, está quase na ponta, é chamado de acocêntrico. E quando ele já está bem na ponta, é chamado de telocêntrico. Essas partes é muito importante, pois é onde ocorre, onde se divide os cromossomos em par. Nós temos 23 pares, nós seres humanos temos 23 pares, sendo 22 responsáveis pelo nosso fenótipo, ou seja, a nossa cor dos olhos, cor da pele e de cabelo, e o último par de cromossomo é responsável pelo sexo do feto ou do zigoto. Nesse último par de cromossomo, pode ser visto XX, que é do sexo feminino, e XY, que é do sexo masculino. Entre os cromossomos, eles são divididos em 2 partes, que são os cromossomos diploide e haploide. Nos cromossomos diploide, eles são 2 Ns, ou seja, são 46 cromossomos. Eles são os cromossomos de células somáticas, ou seja, que são do processo da mitose, que é para regeneração de pele. Cromossomo N 23 cromossomos, ou seja, eles são de células gaméticas, ou seja, células responsáveis pela reprodução de órgãos reprodutores, ou seja, no homem é o espermatozoide e na mulher é o ovócito. Para iniciar o processo da divisão celular, começamos pela mitose. A mitose é dividida em 4 etapas, que é a profase, metafase, anafase e telofase. Na metáfase é a parte onde se dá para ver melhor o cromossomo, ou seja, ele está na melhor fase de condensação. Na prófase, está iniciando o processo de condensação dos cromossomos, o nucleolo desaparece e seu material genético é distribuído pela célula e é a formação do fuso. Como disse na metáfase, é a melhor forma de ver o cromossomo e também a formação das placas metafásicas,
ou placas equatoriais, ou seja, elas estão se alinhando, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, que é a metafase, a prófase. E agora eu vou explicar a anafase. Na anafase, com o rompimento do fuso, devido ele estar em pequeno, não estar já em longo distanciamento, o fuso faz com que os cromossomos vá para a célula que está sendo criada, ou seja, faz com que uma célula tenha mais cromossomos que a outra. Na telofase, que é a fase final, é quando desaparecem as fibras do fuso, os cromossomos descondensam-se e também já as células se soltam, formando-se duas células de uma. Na meiose, ocorre o mesmo processo, só que de diferentes formas, na meiose 1 e na meiose 2. Na meiose 1, é a mesma quantidade, seja prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na meiose 2 é prófase 2, metáfase 2, anafase 2 e telofase 2. Entre esses dois processos, ocorre a duplicação de cromossomos. A meiose 1 é conhecida como reducional e a meiose 2 é chamada de equacional. A meiose é responsável apenas, como disse, para os órgãos reprodutores, ou seja, para as células gaméticas, e ela é haploide. E as células da mitose são responsáveis para células que são somáticas, ou seja, são diploides, somente para organização. Para explicar melhor o processo do núcleo da divisão celular, eu me baseei em um jogo de tabuleiro e apliquei ele na disciplina. Como que funciona o jogo? O jogo é de perguntas e respostas. É necessário um dado, 2 negocinhos para andar na casinha. E tem 20 casinhas até chegar até o fim do jogo. Bom, o jogo é necessário você jogar o dado, a quantidade de número que sair, andar as casinhas e escolher uma das cartas. Nas cartas existem perguntas com respostas e a quantidade de casa que você vai ter que andar, caso você acerte ou erre a pergunta. Agora a gente vai colocar em prática o jogo. Eu e minha irmã vamos jogar uma partida para que vocês possam entender melhor. Vamos tirar a pedra maior, tá? Para começar. Tirei 6 e ela tirou 4. Bom, então eu inicio. 2. 1, 2. Você mostra as cartas. Escolhe qual das cartas. Quantas e quais são as fases da meiose? São 8. Prófase 1 e 2, metáfase 1 e 2, anáfase 1 e 2 e telófase 1 e 2. Tá certo? Sim. Como você acertou 100%, ande 2 casas. Agora é a sua vez. 3. A formação das gametas da mitose são: letra A, sexuada, letra B, assexuada. São assexuados? Isso. Você ajudou 100%, onde 2 casas. Na formação das gametas, em qual processo as células filhas são haploide ou diploides? Letra A, meiose, haploide, mitose diploide. Letra B, meiose diploide, mitose haploide. Letra A. Meiose haploide e mitose diploide. Como você acertou 100%, ande 1 casa. 5. Anda 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5.
Para a renovação dos tecidos e regeneração de diversos órgãos, qual processo ocorre? Letra A, mitose. Letra B, meiose. Mitose. Acertou. Ande 3 casas. Peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o total de horas para se completar um ciclo celular? Letra A, 12 horas. Letra B, 4 horas. Letra C, 24 horas. Letra C. 24 horas. Acertou. Ande 2 casas. 1, 2, 6. Qual processo ocorre apenas nos órgãos reprodutivos? Letra A, mitose. Letra B, meiose. Letra B. Letra B. Acertou, ande 4 casas. E assim que se joga o jogo. Espero que vocês tenham gostado e obrigada!